Hi there and welcome! Seja muito bem-vindo à primeira live do desafio de aquecimento para a maratona rumo à fluência no inglês. Hoje nós vamos começar uma série de aulas que vão te ajudar a dar os seus primeiros passos rumo à fluência. A semana que vem vai rolar um treinamento intenso, onde eu vou mostrar para vocês o meu método, na prática, como eu fiz para destravar o meu inglês e o que os meus alunos fazem para avançarem no inglês. E para isso, eu quero preparar vocês, eu quero aquecer os motores de vocês, para que vocês possam entender que existem diversas pecinhas que vão compor a sua fluência. E nessa primeira live de hoje, do nosso desafio de aquecimento, gente, desafio é porque vocês vão se desafiar, tá? Então aqui é todo mundo, mão na massa, papel e caneta na mão, porque vocês vão precisar se desafiar ao longo dos próximos dias. Então, se preparem. E essa live de hoje é especialmente para você que me diz que não tem tempo de estudar inglês. Por que eu quero falar com você que me diz que não tem tempo de estudar inglês? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem pessoas que são fluentes, pessoas que não são fluentes. E aí, como é que a gente faz? As pessoas que são fluentes, como que elas fazem, né? Eu vou mostrar pra vocês que, na verdade, o que você não tem, na verdade, é clareza nos seus passos, é um método que vai te ajudar, é uma organização da sua agenda. E com relação a tudo isso, eu consigo te ajudar e eu vou provar pra você que tempo você tem. Talvez você não tenha prioridades, mas tempo eu vou mostrar pra você que você tem sim. E nós vamos trabalhar com relação a isso ao longo da live de hoje, tá bom? Então, o que você vai aprender hoje? Já anota aí. Você vai aprender o que é fluência. Anota aí. Você vai aprender como aprender inglês sozinho. Vou te ensinar aqui hoje como é que você faz para aprender inglês sozinho. E também vou te passar um cronograma para você estudar. Are you ready? Vocês estão preparados? Gente, essas aulas que eu faço para vocês aqui são materiais muito profundos. Eu nunca vou abrir aqui a minha câmera para vocês para falar coisa que não vai te acrescentar em nada. Então, assim, se você tá aqui é porque tem coisa importante para você estudar. Eu vou aproveitar e já colocar aqui o tema da nossa aula de hoje. Então, desafio, live 1. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, primeiramente, o que é fluência para você? Quero ouvir de vocês. Vamos entender esse mundo, o que nós estamos fazendo aqui, do que se trata. O que é fluência para você? Você tem que ter a sua concepção de fluência. Para algumas pessoas, fluência é você conversar com um nativo. Para outras pessoas, fluência tem relação, né, com provas, testes. Então eu fiz ali a minha prova de proficiência. Então pronto, né, sou fluente. Para mim a fluência é quando a gente consegue conversar de uma maneira confortável e efetiva. O que é efetiva? Significa que eu passei a minha mensagem e a pessoa do outro lado ela me compreendeu. Isso é fluência. E claro, há vários níveis de fluência. Mas você precisa entender o conceito. Fluência é quando você passa a sua mensagem e a pessoa do outro lado, ela compreende aquilo que você quer dizer. E é uma mistura das 4 habilidades em inglês. Reading, que é a leitura. Writing, que é a escrita. Listening, ouvir. E speaking, que é falar. Então, 4 habilidades, tá? Então, basicamente, é você construir confiança para que você se sinta mais confortável na hora de você se comunicar. Por quê? Se você está confiante, você vai dar um jeito de passar a sua mensagem, mesmo que você não saiba todas as palavras da sua frase, mesmo que uma preposição, talvez você esteja com dúvidas de qual você usa. Conforme você vai gerando confiança e você vai adquirindo vocabulário e vai trabalhando essas 4 habilidades, as chances de você ser fluente são maiores. Então é importante que isso seja claro para vocês, tá bom? Como que você vai aprender inglês sozinho? Já parou para pensar? Ina, eu quero aprender inglês sozinho. Eu vou sozinho, me solta, me deixa, eu vou. Beleza.
Você vai aprender inglês sozinho, é possível, mas sendo responsável pelo seu sucesso. E autorresponsabilidade é a primeira coisa que eu converso com os meus alunos antes da gente começar qualquer coisa dentro do meu curso. A gente não vai para nenhum lugar antes de conversarmos sobre autorresponsabilidade. Você tem que ser protagonista e não coadjuvante da sua história. E isso serve tanto para quem quer ir acompanhado quanto para quem quer ir sozinho, tá, gente? Isso aí já é praxe. Mas principalmente para quem quer ir sozinho, né? Então, se você quer aprender inglês sozinho, você vai precisar ser o aluno e também o professor. Então, você vai precisar fazer os dois papéis ali. Então, tenha essa clareza, tá? E depois, organize a sua agenda. Você precisa saber o que você vai fazer a cada dia. Dentro do meu curso, como eu sei qual é o material que o aluno usa, eu tenho um cronograma detalhado. Gente, eu dou minutos. Eu falo, olha, faz tantos minutos de tal coisa, faz tantos minutos de tal coisa. Eu monto a agenda de forma que o aluno tenha, né, uma média de 1 hora de estudos por dia. Mas se você quer estudar sozinho, e eu vou passar um cronograma para que você possa se guiar, organize a sua agenda e hoje eu vou te ajudar com isso. Mas lembre-se que, para que você possa organizar a sua agenda, você precisa primeiro, anota. Gente, anota aí. Anota, porque quem for esperto vai anotar tudo que eu tô passando para vocês aqui. Primeiro, você precisa ter clareza das atividades que você vai executar, certo? Se você não sabe qual é o próximo passo, o que acontece? Você empaca. Então, você não vai para frente. Então, tenha clareza do que você vai fazer a cada dia. Você precisa ter um tempo definido para você estudar. E nós vamos falar bastante sobre isso aqui também ao longo da aula de hoje. Atenção com todas as armadilhas que podem roubar o seu foco. Cuidado com as distrações. O mundo pede a nossa distração, a nossa atenção o tempo todo. Então, se você não tem clareza, você se distrai muito fácil. Todos nós estamos sujeitos a isso. E consistência para fazer isso toda semana, todos os dias, um passinho de cada vez, tá? Por fim, tenha paciência. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Eu sei que, né, não é fácil pedir calma nessa hora, né? Mas os resultados, eles não vão vir da noite pro dia. Eles vão vir em algumas semanas, definitivamente poderão vir em alguns meses se você tiver consistência e persistência e um método otimizado para aquisição do idioma. E nós vamos falar com muitos detalhes com relação a isso na nossa maratona na semana que vem. Mas as coisas não acontecem do nada, você precisa ter paciência. Dá para você ir mais rápido, mas ir mais rápido não significa estudar menos. É possível, através de um método otimizado, que você tenha resultados que você ia ter, às vezes, sei lá, em 2, 3 anos, você tem em 7, 8 meses. É possível, mas são meses, são semanas, com muita persistência, muita consistência. Não adianta você fazer uma aula e pronto, achar que tudo vai acontecer, gente, porque isso não existe, né? Então vamos voltar para a realidade. Então, eu vou passar aqui para vocês como que vocês podem começar a traçar metas. E o replay dessa live aqui, ao longo dessa semana, vai ficar disponível cada live por 24 horas no Instagram. Depois eu vou tirar do Instagram. Mas todas as lives ficarão disponíveis lá no Telegram ao longo dessa semana, até domingo, tá? Domingo eu tiro tudo do ar, então fiquem atentos, porque o replay dessa aula, os materiais dessas aulas dessa semana ficarão disponíveis lá no Telegram. E se você ainda não faz parte da minha comunidade no Telegram, me manda uma mensagem aqui por DM que eu mando o link para você. Tudo bem? Excellent. Quero compartilhar com vocês então aqui um conteúdo bem interessante. Cadê a imagem? Aqui, essa. E eu vou tirar os comentários por enquanto, para que vocês possam observar a minha lousa, né? A lousa hoje em dia tá mais moderna, né, gente? O professor não fica mais com as mãos sujas de giz. Olha só essa imagem. Vamos observar aqui. A gente tem ali Meta Smart. Presta atenção. A frase do Brian Tracy, né? Que quem não conhece é um cara muito inspirador. Ele diz assim: metas permitem que você controle a direção da mudança em seu favor. E ali na escadinha nós temos SMART. S para
specific ou específico, M para measurable, ou seja, mensurável, A para attainable, alcançável, R para realistic, ou seja, realista, e T, time-based, ou seja, um prazo, né? Uma deadline. Então, para que você possa traçar uma meta bem traçada, você precisa observar aqui esse passo a passo e a gente chama isso de meta SMART, né? E SMART em inglês é esperto, inteligente, né? Então tem que ser uma meta esperta, uma meta inteligente. Tem até essa analogia. Por que a gente precisa traçar metas SMART? Porque isso vai ajudar você a definir as expectativas claras e objetivas. Para quê? Para que você possa maximizar as suas chances de alcançar o que você deseja alcançar. Lembra, isso aqui serve para qualquer meta que você queira alcançar na sua vida. Aqui nós estamos falando de inglês, mas se você for esperto, você vai ver que isso aqui dá para você aplicar para qualquer coisa que você queira alcançar na sua vida, seja uma nova habilidade, um novo idioma, seja mais saúde, seja um bom relacionamento, seja nas suas finanças. Eu não quero apenas que você sonhe que um dia você vai ser fluente. Ai, meu Deus, olha, eu tenho esse sonho de falar inglês um dia. Eu quero te ajudar a fazer isso de uma forma sustentável, com um plano de estudos, com um olhar no longo prazo. E para isso você vai precisar planejar e levar os seus sonhos a sério. Por isso nós vamos falar sobre estratégias aqui. Então, não busque por soluções vagas, né? A maioria dos estudantes fazem dessa forma. E, gente, eu lido com muitas pessoas todos os dias e, trust me, I know it. A configuração aqui dessa Meta Smart, ela vai criar uma estratégia em direção a um determinado objetivo, com marcos que são claros, uma estimativa de quando e como você vai atingir aquilo. Percebe a importância disso? Então, vamos olhar ali para a primeira escadinha, que é o S, de específico. O que significa uma meta específica? Quando um objetivo ele é vago, por exemplo, eu quero, sei lá, ganhar mais dinheiro, eu quero vender mais, eu quero ser fluente. Se a sua meta é muito vaga, assim, raramente eles são atingidos. Você tem poucas chances de atingir aquilo. Por exemplo, você pode trocar a meta, eu quero ganhar mais dinheiro, por uma meta específica. Eu quero conquistar um novo cliente até o final do mês. Olha só, que meta mais interessante, né? Ou você pode trocar a meta, eu quero ser fluente, por eu quero aprender a me apresentar em inglês. Eu quero passar em uma entrevista lá naquela empresa, né? Você pode até especificar a empresa que você quer passar a entrevista. Eu quero fechar um negócio com um estrangeiro, eu quero fazer networking com pessoas daquela nacionalidade, daquele país. Eu quero passar na imigração na minha viagem, eu quero de repente, sei lá, concluir um mestrado, um doutorado fora do país. Especifica a universidade onde você quer fazer isso. Isso é uma meta específica. Então, troca a sua meta, quero ser fluente, por exatamente aquilo que você quer alcançar. Tudo bem? Seja específico. Measurable, mensurável, mensure o que você está fazendo. Então, por exemplo, a meta de trabalhar mais em um determinado projeto. Eu quero trabalhar mais. Isso é muito vago. Então, tenta estipular, por exemplo, olha, eu vou trabalhar 30 minutos por dia nesse projeto. Ou eu vou me dedicar, vou fazer tantas páginas aqui por dia para que esse projeto tenha mais resultado. Percebe? Se você quer aprender inglês com um objetivo específico, determina em quanto tempo você quer fazer isso e quanto tempo você está disposto a se dedicar a isso todos os dias. Clareza. Dessa forma vai ficar muito mais fácil de você medir e de você saber se você está conseguindo alcançar a sua meta, superar a meta ou está ficando abaixo da meta. Tudo bem? Isso é o mensurável. Attainable.
As metas precisam ser atingíveis. Pensa aí. Objetivos atingíveis são aqueles que você vai usar os recursos que estão disponíveis para você. Então não pode ser uma coisa assim absurda, tipo, eu quero ir pra lua. Tipo, como assim, né? Absurdo, uma meta meio que não faz muito sentido. Definir metas atingíveis, ou se você definir metas inatingíveis, isso pode te frustrar, porque você tá imaginando uma coisa muito, muito louca, muito lá no mundo dos sonhos, sendo que na verdade você não vai atingir aquilo. Então a chance de você se frustrar no meio do caminho é grande. Então muita atenção para isso. Por outro lado, se você estabelecer uma meta que ela é atingível, você vai ter um impacto significativo na sua autoconfiança, porque você vai ver o seu progresso acontecendo. Depois de você atingir esse objetivo, aí sim você define ali uma barra mais alta para o próximo nível, né? E como dizem por aí, depois que você atingir a meta, você dobra a meta. E a próxima escadinha ali é o R de realistic. Então, desculpa, tem que ser realista e relevante, né, também. Por quê? Não adianta você colocar uma meta ali que não vai fazer diferença na sua vida. Então você vai colocar ali, olha, a minha meta é, sei lá, eu quero aprender todos os phrasal verbs, né? Super atingível. Mas assim, o quanto que isso é relevante para o seu objetivo? Para que você quer aprender todos os phrasal verbs? Isso faz sentido para o que você quer alcançar? Percebe? O nível de clareza. Então, tem muita gente que fala, eu quero fazer uma tradução simultânea para o português, né? Como aqueles tradutores que fazem durante o Oscar, não sei se vocês acompanham o Oscar, sempre tem, né, aquela tradução simultânea. Eu gosto de dar esse exemplo do Oscar porque muita gente conhece e eu vejo muitos alunos, às vezes, querendo fazer tradução simultânea. Eu falo, mas gente, isso é uma coisa tão complexa de ser feita, né? É relevante para você fazer uma tradução simultânea? Você realmente precisa disso? De repente você precisa, ok, é a sua meta, mas tem aluno que não precisa de uma tradução simultânea, mas está tentando atingir esse tipo de objetivo. O que isso faz com você? Diminui a sua autoestima, a sua autoconfiança e acaba te frustrando. Então, metas relevantes. E por último, tenha prazo. Deadline. Coloca tempo para isso acontecer. Qual que é o prazo que você se dispôs a atingir essa meta? Até quando? Os objetivos claros, eles precisam de deadlines, certo? Então defina um cronograma realista para você, com um prazo claro. Você pode planejar um objetivo, você pode mensurar o seu progresso, você pode progredir em direção a ele e, como consequência, alcançar o que você quer alcançar. Então, um dos exercícios que eu quero que você faça para começar aqui o nosso desafio de aquecimento é a sua meta SMART. Eu vou deixar para vocês um material que eu vou compartilhar no Telegram. Eu quero que você defina a sua meta hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco. Hoje, se você está assistindo isso aqui, é porque essa mensagem aqui é para você. Defina a sua meta SMART, de forma inteligente e utilizando aqui esse passo a passo que eu passei para você e compartilhe comigo. Você pode, de repente, colocar nos seus stories e me marcar. Eu quero poder acompanhar vocês. E marca também um amigo, para que você possa inspirar um amigo quando você estiver compartilhando essas informações. Tudo bem? Bom, falamos sobre meta SMART e agora eu quero conversar com vocês sobre cronograma. Então, eu vou descompartilhar aqui a minha imagem e eu quero ouvir de vocês o que vocês aprenderam até agora. Eu vou tomar uma água e antes de continuar, eu quero passar para você que um cronograma diário, assim que eu ver aqui as imagens, tomar minha aguinha. Opa, voltei. Do que vocês podem fazer a cada dia da semana, então aproveitem, tá bom? Eu tô pegando vocês pela mão, literalmente, só falta eu ir aí escrever na sua agenda, né? O que você vai fazer. Então, antes de continuar aqui, vamos lembrar o que você aprendeu até agora. Você já sabe traçar metas. Você nunca mais vai poder dizer que você não sabe traçar meta, porque, né, aprender não dá pra desaprender. E isso serve pra qualquer área da sua vida, tá bom? Não diga, um dia eu vou falar inglês, um dia eu vou ser fluente. Não, seja específico. Eu quero também lembrar você de compartilhar esta live
com alguém que você sabe que merece aprender tudo que eu tô passando aqui pra vocês. Não manda pra quem precisa, não. Quem precisa não já tá perdido na vida, não vai aplicar tudo que a gente tá aprendendo aqui. Manda pra quem merece, pra quem você sabe que vai pegar essa informação e vai fazer algo com isso. Tem aqui um aviãozinho de papel, né, um símbolo aqui embaixo para você encaminhar essa live para alguém. Convide 2 amigos. Eu tenho certeza que você conhece 2 pessoas que precisam aprender a traçar meta e que precisam de um cronograma de estudos. Então, compartilhe com alguém que você sabe que vai fazer alguma coisa com essa informação. Tá bom? Me diz o que você aprendeu aqui até agora. Qual foi o seu maior insight? Todo dia eu vou querer deixar uma frase a frase do dia para vocês. Lembrando que quem quiser participar da comunidade no Telegram, eu não consigo enviar o link aqui agora. Mas se você me mandar uma mensagem direta aqui no Insta, eu consigo te mandar o link depois, tá bom? A frase de hoje, todo dia vai ter uma frase, então anota a frase de hoje. A frase de hoje é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Presta atenção. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Eu tô dando aqui um passo a passo para vocês, e isso aqui é um aquecimento de verdade, tá? Vocês não vão chegar na maratona semana que vem perdidos, né? Eu quero que vocês cheguem na maratona a partir de segunda, dia 17, preparados para o que eu tenho para passar para vocês. Tem dicas que eu consigo passar para vocês em 15 segundos nos stories. Tem dicas que eu consigo fazer um videozinho rápido no Insta ou até no YouTube. Tem live que eu consigo fazer, né, de speaking, como a de terça-feira que a gente vai fazer hoje à noite. Tem informação que eu preciso de um pouco mais de tempo para elaborar. E é por isso que eu crio esses eventos ao longo do ano. E na maratona, é uma maratona, porque é todo dia, aula intensa, dando método para vocês. Eu vou abrir o meu método para vocês, vou passar para vocês tudo que eu fiz para destravar o meu inglês. Quando eu fui para Inglaterra, morar lá, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês semana que vem. Para quem não me conhece, eu fiz um intercâmbio em 2007. Quando eu cheguei lá, né? Eu não sabia nada, assim, sabia algumas coisas, mas travava muito. E eu vou contar para vocês como eu fiz para destravar o meu inglês e o que os meus alunos fazem. Então, gente, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E eu quero tratar os sonhos de vocês com responsabilidade. Eu quero que vocês peguem do mundo das ideias e tragam aqui para o mundo da ação. Coloque em prática tudo que eu estou passando para vocês. E como que a gente faz isso? Com estratégia, com método, com persistência, consistência, com metas SMART e com tudo que vocês vão aprender aqui ao longo dos próximos dias, tá bom? Vamos lá. Vou passar para vocês então agora o cronograma de estudos para quem quer estudar sozinho. Agora você já sabe traçar meta, então agora você já consegue estudar sozinho. Dá para ir sozinho e dá para ir acompanhado. Quem quer acompanhado comigo, dia 24 de agosto a gente abre a próxima turma. Quem quer ir sozinho, vou passar então aqui uma estratégia. Aí você pode ser aluno e professor ao mesmo tempo. Tem muita gente que faz isso. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Lembrando que tudo que eu tô passando para vocês aqui, inclusive o cronograma de estudos, vai estar lá no PDF que eu vou compartilhar com vocês no Telegram mais tarde, tá? Depois da aula. Vamos lá. Cronograma de estudos. O que você faz? Bom, primeiro você tem uma agenda, né? Se você não tem uma agenda, pelo amor de Deus, compre uma. Agendas 2020 ainda estão disponíveis. Você vai pegar a sua agenda, você vai olhar para a sua agenda e você vai falar: olha, o que eu posso encaixar nessa agenda aqui para me levar mais próximo do meu objetivo? Então, você vai pegar a segunda-feira. O que você vai fazer? Na segunda, você vai praticar o seu reading, a sua leitura. Você vai selecionar um texto com um conteúdo que seja do seu interesse e de acordo com o nível que você tá no momento. Tem que ler, gente. Não adianta você... O que você quiser na vida. Se você não ler, eu não posso te ajudar. Você tem que ler. E muito. Inclusive em português também, né? Você pode observar pessoas que, às vezes,
têm um bom vocabulário, se expressam, que têm informação, você consegue identificar de longe se a pessoa tem o hábito de ler, né, em português. Em inglês não é diferente, leitura. Então, coloca na sua vida hábito de leitura. Não tem como você ir pra frente, não tem como você desempacar, sair aí desse marasmo se você não colocar a leitura como um hábito. Hábito, o que é hábito? Você escova o dente todo dia? Você toma banho todo dia? Você toma seu café todo dia? Leitura tem que ser todo dia. Então, pega pelo menos a segunda-feira. Segunda eu vou tirar o meu dia aqui pra ler. Você vai separar, no mínimo, 2 livrinhos ali pra você praticar. E procure consumir inglês todos os dias, tá? Com o seu reading, a sua mente vai ser exercitada. Por quê? Você vai começar a fazer conexões, sinapses. Você vai começar a conectar uma coisa na outra. E para isso, você vai precisar então separar um textinho de segunda-feira para que você possa ler. A gente vai aprofundar na questão da leitura no segundo dia de desafio. Eu quero falar mais profundamente sobre várias coisas que vocês podem fazer com relação à leitura na live de amanhã. Mas hoje eu quero falar pra você. Na segunda você vai separar um dia pra ler. E amanhã a gente fala mais sobre isso. Tudo bem? Na terça, o que você vai fazer? Você vai praticar o seu listening. Antes da gente continuar, é importante que você saiba que existem quatro questões para você estudar inglês, né? Então, a gente mencionou agora há pouco, né? Leitura, escuta, fala e escrita. Input é quando o inglês entra. Como que o inglês entra? Através da leitura e da escuta. E como que o inglês sai? Através da escrita e da fala. Então, não vai sair inglês enquanto não entrar inglês. Tá claro isso pra vocês? Primeiro entra o inglês, depois sai o inglês. Claro, você não precisa esperar a hora que você entender tudo do inglês, aí você vai começar a falar. Não, dá pra fazer as coisas juntas. Só que tem que ser aos poucos. Você tem que ter noção de que você tem que fazer mais input do que output. Uma média de 70% de input para uns 30% de output. Você só vai falar inglês o dia que você entendeu o que você tá falando. Você não vai sair igual o papagaio, sabe? Reproduzindo um monte de coisa que você não entende. Então, entenda e aí fale e escreva. Então, você vai fazer a sua leitura, input, o seu listening, também é input. E aí, na terça, então, prática de listening. E por que eu gosto de fazer isso na terça? Porque na terça, a gente tem as aulas de speaking no YouTube, né? Ainda, mas speaking é output. Sim, vou falar pra vocês de speaking na quarta. Só que para que você possa fazer o seu treino de speaking, você tem que fazer o seu treino de listening. As coisas estão interligadas. E na terça, quando a gente faz as nossas aulas de speaking no YouTube, você também pode praticar o seu listening. Então já aproveita a aula ali para você já ir pegando alguns detalhes. Gente, toda terça às 8 da noite tem aula no YouTube. Se você não tá participando dessas aulas, pelo amor de Deus, são aulas preciosíssimas que eu já faço há mais de um ano e meio. Toda terça. Então, você vai treinar o seu listening ali. Se você precisar de material para você fazer isso, também tem de graça no meu blog. Se você está aprendendo inglês e você nunca foi no portal inamara.com, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, pelo amor de Deus. Inamara.com, quem aqui já foi lá no meu site algum dia estudar? É um portal de estudo, gente. Tá tudo lá. Eu alimento meu blog com muito carinho, semanalmente. E lá no meu blog tem algumas categorias. Uma dessas categorias se chama Aprendendo Inglês no YouTube. Presta atenção. Depois não vai ficar perguntando, meu Deus, eu quero estudar e não sei aonde busco material. O material já está pronto. Você vai na mara.com e você vai ir lá na categoria Aprendendo Inglês no YouTube. Ali você vai encontrar sempre, né, a disposição desse material é um vídeo, geralmente um videozinho rápido, 2, 3, 5 minutos no máximo. E aí 2 colunas, com a transcrição em inglês e a tradução em português. Essa é uma configuração de material que você consegue aplicar diversas técnicas. Vou falar com bastante profundidade sobre as técnicas de estudo na Semana da Maratona. Mas eu tô aqui já apresentando para você, olha, isso existe. Não precisa ficar perdido procurando informação por todos os lados. Isso existe.
Inamara.com, categoria Aprendendo Inglês no YouTube, e através desse vídeo com a transcrição e tradução em 2 colunas, você consegue então fazer o seu treino de listening. Como você vai fazer esse treino? Eu vou falar rapidamente aqui na semana de desafio e profundamente na semana que vem na maratona. Você vai aplicar o que nós chamamos de ciclo ELO. Escrevam aqui para mim, ciclo ELO, E-L-O. O que é o ciclo ELO? É uma técnica de leitura com áudio. Então você vai ler, input e ouvir ao mesmo tempo. Percebe? É isso que você faz com o seu treino de listening. Na etapa E, você estuda, você explora. Esse é o momento de você tirar as suas dúvidas. No meu curso, a gente faz isso com as minhas videoaulas. Então, no momento de estudo, a gente estuda junto nas videoaulas. Você vai, então, estudar, tirar as suas dúvidas. Você vai observar palavras novas, estruturas novas. Você vai buscar novas frases com aquela palavrinha que você acabou de aprender. Esse é o momento de estudar. Muito bem, hashtag cicloela. A segunda etapa é a de ler. Só que você vai ler junto com o áudio, ó. Leitura junto com o áudio, as 2 habilidades de input. E é nesse momento que você começa a pegar os detalhes. Por exemplo, quando você junta uma palavra na outra. Isso é muito comum em inglês e eu bato muito nessa tecla porque foi uma das chaves. Gente, de verdade, a forma como a gente conecta uma palavra na outra, tanto na questão do listening quanto no speaking, é a chave da fluência. Presta atenção, toda vez que você estiver ouvindo uma música, ouvindo uma palestra, uma entrevista, observe como as palavras se conectam naturalmente. Por quê? Se você fica observando palavrinha por palavrinha, o som, né, da palavra por palavra separado, é uma coisa. Mas quando as pessoas conversam naturalmente, elas conectam uma palavra na outra. E se você não sabe conectar, você vai se perder na conversa. Tanto na hora de você ouvir alguém falando com você, quanto na hora de você falar. A sua fala não vai ser tão fluida. E eu bato demais nessa tecla com os meus alunos. As nossas aulas de terça às 8 da noite no YouTube são totalmente focadas nisso, porque eu sei o quanto isso faz diferença. Isso não me ensinaram e eu faço questão de passar isso para vocês. Então, leitura junto com o áudio é a segunda etapa. E a terceira e última etapa é a parte onde você vai ouvir sem ler. Gente, isso é treino. Você não vai conseguir ouvir sem ler e entender assim do nada. É um ciclo. Você vai fazendo os seus treinos. E como eu disse, dentro do meu curso a gente tem um cronograma para fazer isso. Se você for estudar sozinho, eu tô te passando aqui a técnica, o material, e aí vai, né? É mais ou menos assim. Você quer ir sozinho? Então vai no meu site, pega lá o material e aplica essa técnica. Pronto, é isso. Se quiser ir comigo, com o meu cronograma, aí dentro do meu curso a gente faz isso, tá? Então é isso que você vai fazer na terça. E aí na quarta, já aproveitando o gancho, né? Porque ó, na terça você tava lá fazendo o seu treino comigo nas aulas do YouTube, você observou lá as informações no meu site. Na quarta, você vai então treinar o seu speaking. Gente, é assim, um pouquinho todo dia. Uma hora vira um montão. Compartilha essa live com as pessoas que você sabe que precisa aprender isso aqui. Ó, tem um botãozinho aqui de compartilhar aqui embaixo. Você sabe, você conhece gente que precisa aprender isso. Chama lá, 2 amigos. Speaking. Vamos lá, 2 técnicas de speaking. Anota. Quem for esperto vai anotar. Imitation e shadowing. Nas aulas de terça à noite, eu passo esse exercício. E na quarta de manhã, se você vier aqui nos meus stories, toda quarta-feira você vai ver uma galera praticando, né, o exercício da noite anterior. E aí vocês me marcam geralmente nos stories, aí eu vou compartilhando aqui, né? Muito legal. De quarta-feira eu já fico esperando os stories de vocês pra ver vocês praticando o speaking de vocês. Então, quais são as 2 técnicas que a gente aprende na live de terça, pra vocês aplicarem na quarta? Imitation e shadowing. Boa, Amanda. Então, o que é o imitation? Vou passar rapidinho pra vocês aqui. E quem quiser praticar comigo, hoje à noite, terça, estarei lá praticando imitation e shadowing com vocês. Imitation é imitar. Então, o que a gente faz? A gente pega um trecho de um vídeo, né? A gente acompanha a transcrição e tradução. E a gente dá play, a gente ouve, dá pausa, repete, volta. Dá play, ouve, dá pausa e aí repete.
Então você tá imitando, você tá ouvindo o que o gringo tá falando, aí você dá pausa, você tenta falar igual o gringo, você tenta falar igual ele, você vai imitando. E aí, claro, né, ao longo das aulas eu vou mostrando pra vocês, olha, aqui, britânico puxa um pouquinho mais assim, americano já faz o R desse jeito. E aí eu vou mostrando pra vocês os detalhes. Eu mostro o passo a passo de como você pode pronunciar. Por isso que essas aulas de terça são imperdíveis. Então, na terça é o dia de você fazer o imitation e o shadowing. E o shadowing já é o sombreamento. Shadowing vem de shadow, que é sombra. E o que é o sombreamento? É você falar junto com o áudio, ao mesmo tempo. Então, no shadowing você não vai ouvir, dar pausa e repetir. Não. Aí você pega o ritmo da fala, a velocidade, a entonação, a pausa, o sotaque, às vezes, né? E tudo que envolve a fala. Então são duas técnicas complementares. Para um shadowing bacana, você precisa fazer um imitation bacana. E aí a gente vai estudando juntos. Então quarta é o dia de praticar a fala, tá? Que bonitinha, a Miriam falou aqui. Estou fazendo o CIA, curso da INA, há 2 meses e já aprendi muito. Já estou conseguindo entender e falar algumas coisas. Minha cunhada que mora em Londres me parabenizou. Miriam LL15. Que sensacional. De que turma que você é, Miriam? Quero saber aqui. Bom, quarta é isso, tá? Quinta. Vamos lá, você tá com a sua agenda aí aberta, né? A sua agenda já deve estar recheada. Vamos lá, quinta-feira. Quinta é o dia de você analisar estrutura. O que a gente é mais conhecida como gramática. Mas a gramática, ela às vezes dá uma assustada, né? Tipo, ai meu Deus, gramática. Tem hora pra gramática, né, gente? Não precisa estudar só gramática. Olha quanta coisa você já fez aí ao longo da semana. Na quinta é um dia legal pra você estudar um pouquinho de estrutura. E no material que eu vou compartilhar com vocês no Telegram, vai ter links ali pro meu blog de algumas coisas de estrutura que eu acho interessante, que eu acredito que vai já te ajudar. Então, meu Deus do céu, já vai lá, clica no link lá no material, que vai ser os seguintes temas que eu separei para vocês. A diferença entre simple past e present perfect. Quem aqui tem essa dúvida? Você me manda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui com simple past, present perfect, não sei. Aí, é até engraçado esse assunto, que eu até conversei com a minha amiga semana passada. A Heather é do Canadá, né? A Heather, ela faz aula para os meus alunos. Semana passada a gente falou sobre cultura do Canadá, né? O Tim Hortons, que é uma cafeteria muito famosa no Canadá. E, enfim, a gente tava preparando a aula para os meus alunos. E aí eu falei pra ela, né, legal que a gente vai trazer um tema diferente pra aula, porque, poxa, os alunos ficam toda hora querendo saber a mesma coisa do present perfect, não sei o que, vamos trazer um material diferente. Aí ela, eu não sei o que é present perfect, juro pra você. Gente, ela é canadense que nasceu no Canadá. Ela não sabia o que era present perfect. Eu fiquei olhando assim, falei, tá, e modal verbs, você sabe o que é modal verbs? Ela não faz a mínima ideia. E a gente ria. Porque eu falei, Heather, essa aula, eu posso dar essa aula quantas vezes eu quiser. Sempre vai ter gente que quer aprender o present perfect. E eu tive que ensinar. Gente, eu juro pra vocês, vou chamar Heather aqui pra comprovar. Eu ensinei pra Heather o que era present perfect semana passada. Não é uma coisa de dar nó na nossa cabeça, né? Ela não sabia. Aí eu falei, Heather, quando você fala I did it e I have done, não tem diferença? Aí, enfim, mostrei pra ela lá a diferença, ela não sabia o que era. Agora a Heather já sabe o que é present perfect e já sabe o que é modal verbs, tá? É que a Heather não é professora, né, gente? Ela é minha amiga do Canadá, a gente tem um professor também, né? O professor sabe essas coisas, mas a Heather ela só é do Canadá e a gente dá aula junto, né, pros meus alunos. Então, enfim, tem lá no material pra vocês. Se essa é a sua diferença, a sua dúvida, você vai ter lá no material. Aqui a Miriam, Kaiser e a Heather são maravilhosas, são incríveis, né? São os teachers que nos ajudam dentro do curso. O que mais vocês vão aprender lá no material? Como usar a vírgula em inglês, como você usa o verbo to be, como fazer perguntas com o verbo be, a diferença entre this, these, that e those, como usar o that em inglês, tem 3 formas de usar o that, como usar o ing, wing, Magic E, é muito legal essa aula do Magic E também, que é uma forma de você utilizar a letra E para mudar a pronúncia de algumas palavras.
Extreme Adjectives. Eu amo essa aula, porque é uma forma também de você usar adjetivos que são superlativos, né? Ao invés de você ficar usando very, very, very o tempo todo. Então, essa é uma aula bem legal. Como usar o rather em inglês, ou rather, né, para British. E o guia completo sobre conditionals também. Muita gente tem dúvida, né, sobre as condicionais. Tem uma aula bem completa lá sobre isso. E como usar a voz passiva. Então, quinta é o dia de você estudar a gramática e lá no material vai ter lá o link bonitinho para você ir lá no meu blog e fazer esse estudo da gramática, tá bom? Muito bem. Rochelle, o material tá no Telegram ou no inamara.com. Rochelle, o material dessa aula de hoje estará lá no Telegram. Dentro desse material no Telegram tem um cronograma que eu tô passando para vocês aqui. E ali vai ter as dicas da quinta-feira, que é gramática. E ali eu listei para você esses temas que estão no meu blog. Então você pode só ir lá clicar e vai direto pro meu blog. Entendeu? Cubano, você tá aqui, Cubano. Tô de olho em você, hein, Cubano. Bora estudar inglês. Cubano faz tatuagens no mundo inteiro, Cubano. Como é que você vai atender os gringos que vai aí no seu estúdio de tatu? Os gringos querem fazer tatuagem com você, você não fala com os gringos, Cubano. Sexta-feira. Sexta-feira, então, no seu cronograma de estudos, vai ser o dia que você vai treinar a sua escrita, o seu writing. Então, olha só tudo que você aprendeu ao longo da semana. Na sexta, bota tudo no papel. E sabe o que eu fazia? Vou passar pra vocês aqui o que eu fiz por muito tempo, gente. De verdade, eu fiz muito isso. Especialmente quando eu fui trabalhar no head office da Dixon, né? Porque eu ia ter que fazer muitos e-mails e muitas cartas. Então, eu tive que levar o meu writing para um próximo nível. Eu pegava jornalzinho que ficava de graça no metrô. Eu não sei se na sua cidade tem isso. Em São Paulo eu sei que tem, né? O jornal do trem, pelo menos eu sempre pegava de gratuito no trem. Em Londres também tinha isso. Então, toda vez que eu ia, antes de entrar no metrô, eu pegava o jornalzinho e eu ia lendo, né, no metrô até chegar no trabalho, guardava lá o jornalzinho e aí quando chegava em casa, o que eu fazia na minha lição de casa? Eu escrevia, eu copiava tudo que tava no jornalzinho, tinha meu caderninho e eu ia copiando o texto, porque ali eu aprendia, além de palavras novas, estruturas e muito vocabulário que às vezes era o meu vocabulário passivo e eu queria que tornasse meu vocabulário ativo. Por que é vocabulário passivo? É aquilo que você vê, você ouve, você entende, mas na hora de falar parece que não é seu vocabulário, parece que não é sua aquela palavra, sabe? Então, conforme você vai tendo atenção com relação a essas palavrinhas, aí eu ia buscando oportunidades de usar aquelas palavras. Então, enfim, uma coisa vai juntando na outra. E a parte de copiar os textos, pra mim, me ajudou muito. Então, eu tô falando pra você o que eu fiz. Ninguém nunca me ensinou, era uma coisa que veio da minha cabeça. Eu falei, eu preciso escrever bem. O que eu vou fazer? Vou pegar esse jornal aqui, todo dia tinha um jornalzinho novo e eu ia lá e copiava. Então, fica aqui a dica, você pode fazer isso também. Depois me contam se você gostou do resultado. E tem material no meu blog, material no Telegram. Gente, material que não falta. Não tem desculpa pra falar, não sei onde encontro material pra eu escrever. Namara.com, tá? Sábado. Sábado pode ser um dia mais relax. Pode ser um dia que você vai ali, né, de buenas, fazer o seu exercíciozinho. O que você pode fazer pra ficar um pouco mais relax? Música. Ó, legal, né, gente? Pô, estudar com música é divertido. Ou filmes. Música, o que você pode fazer? A letra. Pega a letra da música que você gosta, aquela bandinha que você gosta. Que banda que você gosta? Vai, coloca aqui pra mim. Uma banda gringa. Pega lá a musiquinha dos Beatles. Que você gosta de Beatles? Você gosta de... Qual que é a bandinha do momento? One Direction? Eu nem sei direito essa banda, mas eu sei que os jovens gostam. Que mais? Eu aprendi muito com música. É que agora vocês não usam mais encarte de CD, né? Então eu tinha coleção de CD da Mariah Carey, eu tinha coleção de CD dos Backstreet Boys, da Whitney Houston. Eu gostava muito de música soul, assim, né? Aretha Franklin. Pegava lá os encartes do CD e eu ia acompanhando a letra. Mas eu não tinha smartphone na época. O que eu fazia? Eu tinha um dicionário de papel. Lembra do dicionário de papel? Que você vai procurando, né? Por alfabeto. E aí eu ia buscando as palavras novas. Enfim, aprendi muito assim. Hoje vocês têm muito mais facilidades, gente. Vocês têm site, vocês têm YouTube, tem Spotify.
Pelo amor de Deus, não aprende inglês quem não quer hoje em dia, né? Ó, Dua Lipa, Now United, Bruno Mars, legal, Maroon 5 eu gosto também, Linkin Park. Aí, gente, ó, Now United e One Direction é a sensação do momento, é os Backstreet Boys modernos, é isso? Renata, você ainda tem dicionário de papel? Gente, que clássico. Mais alguém usa dicionário de papel? Eu usei tanto. Eu brinco porque o meu dicionário de papel, ele tinha a capa, ficava meio molenga, assim, de tanto que eu usava. E ficava na minha bolsa, gente, de verdade. Ficava na minha bolsa. Eu andava pra tudo quanto é lado com o meu dicionário de papel. Não tinha iPhone, não tinha o Google Tradutor. E funcionava bastante, claro, né? Eu fui aprimorando as técnicas. Então, letra é isso, tá? De música. Filme, você pode começar com a legenda em português, tá tudo bem. Conforme você vai avançando, você quer se desafiar mais, aí você muda pra legenda em inglês. Tem um post no meu blog, vídeo no canal falando sobre como você pode estudar com séries e filmes, tá? E claro, gente, é estudo, então você não, assim, leve como um estudo, não é entertaining, né? Não é um entretenimento que você tá ali só ouvindo passivamente. Leve essa atividade como de uma forma ativa, né? Presta atenção nas palavras, anota, tá? É mais leve, mas não é também pra, né, tocar o dane-se ali e pronto. E aí chegamos ao último dia do nosso calendário, é o Sunday, o dia do sol, ou domingo. E aí, você pode descansar, tá tudo bem, descansa um pouquinho, menina. Vai lá, dá uma descansadinha. Mas, se você puder também ter um contato com o inglês, é bom. Então, assim, por exemplo, você pode mudar o seu celular, os settings, né, as configurações para inglês. Pô, você tá tendo ali o contato com o inglês, mesmo que você não esteja efetivamente estudando. Se você, enfim, gente, inglês pode estar na sua vida por todos os lados. Você pode, quando eu me mudei para Inglaterra, eu fazia muito isso também, né, post-it nas coisas, que eu queria saber o nome. Então, na geladeira tinha um post-it escrito fridge, sei lá, glass, fork, cutlery. A minha casa era cheia de post-it, porque eu queria lembrar dos nomes das coisas, né? O vocabulário. Use a criatividade. Se também não quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. Descansar faz parte do processo também. Você pode descansar, tá? Então, eu passei pra vocês aqui como você pode traçar uma meta e te passei um cronograma de tudo que você pode fazer a cada dia da semana. O que eu gostaria que você fizesse agora? Eu gostaria que você tirasse um print e eu vou colocar aqui a Betinha para você tirar um print. Quem já conhece a Betinha já sabe. Tira um print aqui da tela e eu vou inclusive desativar os comentários rapidinho para vocês tirarem um print bem bonitinho. Ó, que fofinha a Betinha. Print, gente, print. Oi? Por que você tem que tirar esse print? Porque eu quero que você poste nos seus stories e eu quero que você escreva por que valeu a pena a aula de hoje nesses stories. O que você aprendeu, que chave que virou. Me marque para poder ver e marca um amigo também. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar dessa aula. Então escreve lá o que você aprendeu hoje e por que valeu a pena a aula de hoje. Tá bom? Vamos recapitular então o que vocês aprenderam hoje? Vamos! Você aprendeu o que é fluência, como traçar metas SMART e um cronograma de estudos para todos os dias da semana. Pronto! Tá aí na sua mão. Você não estudar todos os dias agora não é porque você não sabe o que fazer. É porque você não quer. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Se você não quer, né, não vou insistir pra você aprender inglês. Mas tenha clareza, né, do porquê você não tá aprendendo. É porque você tem outras prioridades. E tá tudo bem, né? Só não sabe inglês quem não coloca o inglês como prioridade. Quem não, né, se você não se dedica a ele, se você não gasta tempo com ele, aí realmente eu não posso te ajudar. Então pergunta pra qualquer pessoa que sabe inglês hoje e veja se essa pessoa faz algo diferente disso, tá? Eu quero também que você comente no feed. Eu vou postar uma foto daqui a pouquinho, assim que a gente acabar a nossa aula. Eu vou postar uma imagem com um resuminho do que a gente aprendeu hoje. E eu quero que você marque 3 pessoas nessa imagem. E quero que você coloque lá a nossa frase do dia.
Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Combinado? O nosso desafio de hoje vai ser você traçar sua meta SMART e você montar o seu cronograma de estudos. Vou mandar para vocês lá um plannerzinho. E é desafio, é mão na massa. Quero ver vocês colocando tudo isso aqui em prática. E eu quero ver quem realmente está comprometido. Se você não está comprometido, então tudo bem. Não precisa me enviar ou me marcar no seu desafio. Não precisa colocar nada disso aqui em prática. Tá tudo bem. Só esteja consciente, tenha clareza do porquê que você não avança nos seus estudos. Conteúdo gratuito, gente. Tá aqui, montão para vocês. É só vocês colocarem em prática, tá bom? Lembrando que isso aqui é um aquecimento pro que vai acontecer semana que vem. Na maratona, eu vou pegar pesado com vocês. Por enquanto a gente tá só aquecendo os motores, vamos traçando as nossas metas, tendo clareza sobre a nossa agenda e aos poucos a gente vai incluindo esse hábito na sua vida, né, de aprender inglês. Então, eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Me marca no Instagram quando você estiver estudando e também na imagem com o assunto da live de hoje, com a nossa frase: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, tá bom? Essa aula para quem não sabe nada de inglês, sim, essa aula para quem não sabe nada de inglês e também para quem sabe alguma coisa, mas está empacado e precisa avançar, tá bom? Se você não faz parte da minha comunidade no Telegram e precisa do link, me envie uma mensagem direta aqui nas DMs que eu mando o link para você participar do nosso desafio de aquecimento para a maratona rumo à fluência no inglês, que vai começar dia 17 de agosto, tô com junho na cabeça, e vai até dia 21 de agosto. Combinado, queridos? Então agora, ó, é botar em prática, não é, Camila Oliver? A Camila anotou tudo e vai colocar tudo em prática. A live vai ficar salva? Cláudia, a live fica salva por 24 horas no Instagram. Depois todas as lives dessa semana ficarão disponíveis exclusivamente lá no meu canal do Telegram. Tá bom? Então é isso, queridos. Também tô ansiosa pra maratona, Cibi Santos. Um beijo pra vocês, bons estudos e bora, Fast Movers. See you!